nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voto de paz e bem a você que está nos acompanhando. Nós estamos no 10º capítulo do nosso manual Tecendo o Fio de Ouro, que tem por título Não ao Rio Congelado. Eu já adianto que é o tema do perdão. Nós vamos falar sobre o perdão. Então, não perdoar é somar um mal a outro já existente. Se você me agride com um bufete, um tapa, e eu revido você me fez mal, um mal, e eu faço um para você. Então são dois males. Então é para dizer que não perdoar é somar um mal a outro. A gente pode discutir tantas coisas, né? Tem gente que diz, não, Deus perdoa, eu não. Tá bom. Tem gente que diz que o perdão não é possível. Pode ser, digamos assim. Mas uma coisa que a gente não discute, o que é? Que não perdoar é você somar um mal a outro. Você dizer que é difícil, isso também está certo. E também está certo que não perdoar é somar um mal a outro. Isso aí parece que todos nós estamos de acordo. E torna-se uma verdadeira avalanche sobre o nosso rio já congelado, tá bom? Então, a minha vida está estagnada porque alguém me magoou e eu não perdoei. Está estagnada ali, aquele fato está ali, tá bom? E o tempo indo passando, é como se eu jogasse mais gelo ali. E vocês sabem, quanto mais gelo, mais congelada a situação fica e o rio não corre, o rio está congelado, a vida parou ali. Então, escolher perdoar, por outro lado, é como o sol cálido da primavera que enche de vida, beleza e fecundidade nosso rio congelado. Muito bem, nós vamos lendo porque o texto é maravilhoso, bem escrito, até não mereceria tanto comentário, mas vamos fazendo lentamente e justamente com alguns comentários porque é importante para a compreensão. Perdoar é o primeiro e essencial passo concreto para que ordenemos nosso passado para o amor. Então, se você está nos acompanhando, a insistência do texto é você imaginar um passado onde houve uma agressão verbal, física, ou outro tipo de agressão psicológica, né? E houve esse tipo de agressão ou indiferença, o fato é que eu estou magoado ou magoada, não é? E esse passado está aí, parou, a minha vida parou ali. Nesse aspecto, a minha vida está parada ali. E o objetivo é dizer não ao rio congelado. Eu tenho que viver, esse meu passado tem que ser vivo, ele tem que voltar a viver, não ficar estagnado. Somente a falta de amor a Deus, a nós e aos outros, tem o poder de congelar nosso passado. Portanto, quando falta amor, né, a Deus, importante, a nós e aos outros, tem o poder de congelar nosso passado. Isso, em outras palavras, está dizendo que quando eu não me amo bastante, eu congelo o meu passado. Eu estou fazendo mal a mim mesmo quando eu não perdoo. Quando eu não perdoo, eu estou fazendo mal a mim mesmo também. E por consequência, paralisar nossas vidas paralisadas. Como sabemos, a falta voluntária de amor chama-se pecado. E o congelamento do nosso passado, paralisando-nos e acorrentando-nos a si e a nós mesmos, é uma das suas terríveis consequências. Então, está dizendo, nós meditamos, né? A falta voluntária de amor chama-se pecado. E esse pecado gera consequências. Uma das consequências é nos acorrentar em nosso passado. A gente já sabe muito bem o que estamos dizendo, né? Isso significa que realmente a falta de perdão pode me deixar paralisado, acorrentado. Tem gente que até se vangloria disso,
pode ser, e é justamente esse o perigo, você começar a sentir alguma satisfação neste não perdoar. Você sente um pouco de satisfação, mesmo que lhe faça mal. Mas é uma espécie de uma doença onde a pessoa encontra algum consolo e por isso não deixa essa doença. Então a falta de perdão tem esse jogo perigoso, né? Que faz mal, mas o pior é que você pode começar a usufruir desta coisa que lhe faz mal, de alguma maneira. Muito bem. Dentre as faltas de amor com relação a Deus, a nós e ao nosso irmão, a que tem maior poder de congelar não é o trauma, como muitos pensam, mas a falta de amor expressa pela falta de perdão. Tá? Ela só diz que, as autoras aqui dizem que não é propriamente o trauma que nos congela, tem algo mais forte que nos congela mais ainda, né? É a falta de perdão. Não perdoar a Deus significa não mais confiar nele e extermina a memória de fé. Não perdoar a nós mesmos destrói a memória de esperança. E não perdoar os irmãos elimina a memória de amor, a única capaz de encontrar um fato novo, reabrir processos e reexaminar os atos e modificar as sentenças. Essa expressão aqui nós vimos no capítulo anterior. O que é que ela está dizendo? Para a gente se sair dessas amarras, que é a falta do perdão, a gente precisa encontrar um fato novo, tem que acontecer uma coisa nova na vida. Justamente essa coisa nova é que vai fazer a gente reabrir o processo. É como se você dissesse, vamos rever essa situação, porque eu disse que a pessoa é culpada, e porque eu digo ela é merecedora do castigo, ela não merece o meu perdão, tá bom? Vamos rever tudo isso, todas essas minhas conclusões, e vamos reexaminar os atos e modificar as sentenças. Reexaminar os atos é parecido quando a gente diz, sim, mas por que mesmo que ela foi? O que estava acontecendo para aquela pessoa dizer aquilo, fazer aquilo? E o importante é modificar as sentenças. Modificar a sentença é quando você diz culpado, quando você diz inocente, é a sentença. Pode ser que você numa situação julgou a pessoa culpada, e pode ser de fato. E outra sentença, não merece a condenação, outra sentença. Você pode mudar. Igual Cristo mudou a sentença da mulher, pela lei ela deveria ser morta a pedradas, Jesus mudou a sentença. Então você pode mudar sentenças também. O manual vai nos provocar sobre isso. É interessante vermos brevemente algumas atitudes muito comuns com relação ao perdão a pessoas que nos fizeram sofrer no passado. Intercalamos ao testemunho de uma pessoa que fez o caminho ordo amores, essas atitudes mais comuns. Muito bem, aqui no manual, quem tem o manual vai encontrar o testemunho de uma pessoa. Essa pessoa viveu uma situação e um dia ela resolveu perdoar. Então, vamos lá. Primeiro ponto é: continuar sem perdoar me traz segurança. Você já resolveu, né? Não vou perdoar, ou nem vou questionar mais isso, a situação foi tão terrível e fico tranquilo com isso. Me deixa como eu estou, isso é interessante. Eu sou uma pessoa assim, não é isso? Eu cheguei a essa conclusão que essa pessoa foi culpada, não merece o perdão. Então, eu sou assim, eu estou tranquilo no meu canto, eu continuo levando a minha vida. E vai chegar o momento que essa pessoa vai se rever todinha, quando ela começar
a rever as sentenças que ela deu àquela pessoa que agrediu a ela. É a pessoa que está em causa, não é só dizer eu te perdoo. Porque eu chegar a dizer para você eu te perdoo, significa também que eu mudei. Esse que é o importante do discurso sobre o perdão. Há alguns anos, encontramos uma jovem decidida a não perdoar o pai, que a havia violentado entre os 3 a 39 anos. Imagina, 3 a 39, 29 anos. Para ela, não perdoar era mais seguro. Assim não teria de ir visitá-lo, nem ver se ia forçada por sua consciência a ter algum contato com ele. O fato de ele ser benquisto e respeitado em seu bairro só aumentava sua raiva e suas acusações de hipocrisia. Realmente era mais seguro não perdoar. A gente podia falar muito, mas cada um pode ir pensando bem. De 3 a 29 anos, o cara benquisto na comunidade e ao mesmo tempo era um violentador da própria filha, não é? Então, é um cidadão que deixa para lá. Praticamente ela resolveu fazer assim, deixa ele para lá. Além disso, se eu perdoasse, estaria agindo como sua mãe, que sabia das atitudes de seu pai para com ela, mas perdoava, entre aspas, e não dizia nada. Então a mãe sabia, mas não dizia nada. E ela, portanto, não queria copiar essa mãe, dizendo, a minha mãe foi motivo também, foi uma cúmplice. Eu não quero ser como minha mãe, que via e não dizia nada. Não agiu, não tomou atitude. Eu não quero ser assim. Portanto, não vou dar o perdão. Por isso, ele não tinha aprendido nunca. Agora, a jovem estava decidida a tomar o caso em suas próprias mãos. Além de ter finalmente saído da casa aos 29 anos, estava decidida a negar-lhe seu perdão. Então ela disse, basta, acabou-se, saiu de casa com 29 anos. E ela narra que tinha bastante razões para não perdoar, e nós estamos quase de acordo com ela, né? Ademais, tinha razões suficientes para não perdoar. Não há violência maior à identidade de uma pessoa do que esse tipo de violência. Então as autoras aqui, a doutora Emi e a Silvia Lemos, elas chegam a afirmar o seguinte: não há violência maior à identidade de uma pessoa. Existe uma outra violência maior? Para o físico existe, você matar uma pessoa. Mas para a identidade de uma pessoa, ela diz aqui que não há uma violência maior do que a violência sexual. Isso aí é uma coisa que a gente deve pensar sobre a gravidade dessa moça aqui, da situação dela e do tema do perdão num caso desse. É muito grave. Os atos do pai a haviam levado a fazer 3 intervenções cirúrgicas, não é isso? Ainda quando ela era criança. E, conclusão dessas intervenções cirúrgicas, ela perdeu a capacidade de gerar filhos. Né? Então aqui, se vocês fossem olhar, talvez, os boletins médicos, todos ficariam horrorizados. E talvez iria acontecer muito o que a gente vê na mídia, né? Que o pessoal pede logo a morte de um monstro. Estava certa de que tinha o direito e, de certa forma, até o dever de não perdoar o pai nem a mãe. Então, diante de uma situação toda dessa, medonha, uma situação tremenda dessa, ela serenamente, tranquilamente diz, não, eu estou tranquila, a agressão foi demais para comigo, eles não merecem, realmente não tem mérito nenhum de receber o perdão. Eu estou até no lucro, digamos assim, eu não perdoando, eu ainda estou no lucro. Para dizer que no discurso da justiça humana, realmente é assim que se pensa, né? Olha, um dia Jesus disse assim, se vocês não superarem a justiça dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo.
Mas nós estamos insistindo nisso justamente para a gente não achar que seja um perdão barato. Ao contrário, eu acredito que ela deva e tinha esse direito e deveria sim se sentir injustiçada e agredida e violentada. Depois oferece-se o perdão. Mas se eu dou um tapa em você, dói. Isso aí você não pode achar bom. Você não pode ser um perdão automático, barato. É um processo que a pessoa está em causa também. Muito bem, então nós estamos aqui apresentando um pouquinho o drama dessa pessoa, né? Ela chegou a dizer: já perdoei demais, não aguentei muito, já aguentei muito, porque ela lembrava-se de quantas vezes se tinha visto a debater-se na culpa entre o prazer que sentia e o nojo que tinha do pai. Nas vezes que ela tinha sido agredida, ela sentia nojo, mas também o pai depois vinha com lisonjas, pedia perdão para ela, e depois prometia que seria a última vez, e isso durou dos 3 aos 29 anos. Será que ela não tinha perdoado? Então ela diz: já perdoei demais, já aguentei muito. Muito bem. Depois, não perdoo porque ele fez de propósito, né? Não foi uma coisa acidental, digamos. Ao contrário, ela narra que ele montava toda uma história, todo um esquema para que a mãe se ausentasse, para que ele ficasse sozinho. Então ele ia criando a situação para ficar sozinha com ela. Por isso que ela diz: não perdoo porque ele fez de propósito, foi intencional, a coisa foi premeditada, foi bem pensada antes. Porque você diz: eu posso perdoar se fosse uma coisa assim, né? Foi só pela emoção e tal, ele me bateu. Mas a pessoa premeditar a coisa não vai ser, mas depois das 3, depois das 4 vai acontecer. Aí começar desde manhã a arrumar as coisas para que ficasse sozinho com a menina. Então, nesse caso aí, não merece o perdão. Ela pensava assim: não encontro nenhuma razão para perdoar. Muito bem, então nós vamos concluindo esta parte. Não foi fácil para essa jovem enfrentar todo o caminho de encontrar um fato novo, reabrir processo, reexaminar os atos, modificar as sentenças de culpados para inocentes. Não tinha nenhuma razão para perdoar os pais. Descobriu mesmo que tinha mágoas também dos vizinhos, que, pobres, sem instrução e talvez também ameaçados, jamais haviam feito denúncia à polícia. Muito bem, como eu disse para vocês, essa menina, ou essa moça agora, já tem 29 anos, ela, para sair dessa história que a gente está contando, teria que acontecer alguma coisa nova, né? Aí não acontece nada de novo, ao contrário, vem coisas piores. Por exemplo, a vizinhança, porque a vizinhança não tomou atitude, né? Mas precisa-se de um fato novo para que a pessoa saia dessa narrativa, dessa história, de esses fatos e você ter essas sentenças, não é isso? A vida dela se resumia nisso, né? Fizeram isso comigo e logo eu sinto esse trauma e eu sinto essas coisas dessas pessoas que fizeram comigo, e a história é sempre essa. Tem que acontecer alguma coisa nova. Fizemos então um acordo. Aí aqui já é a doutora Emi que está falando com ela, narrando o que fez com ela. Chamou essa pessoa e fizemos um acordo. O fato novo seria que o Pai do céu os amava com o mesmo amor que ama Jesus, Maria, os santos e a ela. Era também o mesmo amor como ama Judas, o traidor, os soldados que crucificaram Jesus, e Pilatos, que ordenou a crucifixão. O fato novo foi ela aceitar. Não foi ela perdoar logo, não. Foi ela, primeiro passo, ela aceitar que o Pai do céu
é Pai Nosso. E se é Pai Nosso, amava também Judas. Amava também os soldados que crucificaram o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Pai do céu amava a multidão que gritava: crucifica, crucifica para o seu Filho. Então, amava também ao pai dela e à mãe dela. É um fato novo. Ela teve que se abrir a essa verdade. Não foi fácil para ela entender isso, mas aos poucos aceitou que Deus, sendo ferido de amor, ama o imperfeito com o mesmo amor que ama o perfeito. Muito bem, então nós vamos concluir hoje por aqui e no nosso próximo encontro nós vamos dar seguimento, seja ainda um pouco a história dessa senhora e depois algumas conclusões sobre o tema do perdão. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo.